Olá, meus amores, aqui é a tia Gleice e a nossa aula de hoje será de geografia, conhecendo o clima. Você sabe diferenciar tempo e clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém não são sinônimas. Vamos começar entendendo um pouquinho sobre o tempo. O tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem palavras que caracterizam o tempo atmosférico como o calor, o frio, a chuva, o vento, nuvens escuras e nuvens brancas. Certamente você já ouviu ou leu na televisão, em revistas, em jornais, na internet ou no rádio a descrição do tempo atmosférico. Em um curto período, como um mês, uma semana, um dia, isso se dá graças aos estudos feitos por observações, pesquisas e imagens de satélite. Com essa informação é possível a gente saber a previsão do tempo. E para fazer essa previsão do tempo, utilizamos alguns instrumentos como o termômetro, que indica temperaturas máximas e mínimas de um mesmo dia ou lugar, a biruta, que indica a direção dos ventos, o e o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva. O clima, gente, é a variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente do tempo. Então, para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessária a observação do tempo atmosférico por vários anos. Então, o que são observados? Alguns elementos do clima, como a umidade do ar nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Então, pela manhã é mais fácil a gente observar uma imensa cobertura de branca no solo, antes do sol nascer. Também a chuva nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. O vento também, nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento e a brisa ajudam o clima a se tornar mais agradável. E o calor, nas regiões onde pouco chove, como no sertão nordestino, muitas vezes passam anos até a chuva aparecer. E nesses locais o calor é insuportável. Todas essas mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos que a Terra produz. São eles os movimentos de rotação e de translação. O movimento de rotação é aquele que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando os dias e as noites. Já o movimento de translação é aquele que a Terra gira ao redor do Sol, do oeste a leste. Esse percurso dura 365 dias e 6 horas, ou 366 dias nos anos bissextos. O movimento de translação é responsável pelas estações do ano, certo? E a gente agora vai conhecer quais são as 4 estações do ano, que são outono, inverno, primavera e verão. Vamos começar conhecendo um pouquinho da primavera, certo? Que ocorre a partir do dia 22 de setembro e é a estação que o clima é bastante agradável e nasce bastante flores. Já o verão, que começa a partir do dia 21 de dezembro, é a estação que faz muito calor. O sol é sempre presente, é constante nessa estação. E as pessoas saem para os passeios ao ar livre, banhos de sol, de mar e de rio. Apesar de quente, o verão é uma estação ótima para se divertir. Vejamos agora o outono, que ocorre a partir do dia 20 de março. É a estação que chamamos de estação das frutas. Nessa estação, as folhas caem muito das árvores e a ação dos ventos sobre a natureza é constante. Veja que imagem linda do outono. E para finalizar, vejamos agora o inverno, que é a estação que ocorre a partir do dia 21 de junho, está pertinho. É a estação do frio. Então, há locais que chovem muito, como grande parte do Nordeste, e há locais em que acontece geadas, chuva de granizo, pedra de gelo e até chega a nevar. A gente pode observar isso lá no sul do Brasil. Gente, o homem descobriu e criou algumas estratégias para lidar com o clima no planeta, e a gente vai conhecer algumas delas agora. Vejam só. As árvores ajudam a abrandar o calor e a ação dos raios solares. E também a medicina alerta que a gente evite o banho de sol no período das 10 horas às 2 da tarde, certo?
além também de aparelhos domésticos como ar-condicionados e ventiladores, que são usados para amenizar um pouquinho o calor, certo? Nos dias quentes. E também nas regiões onde o frio é constante, é comum o uso de lareiras e de aquecedores de ar dentro de casa para amenizar o frio constante e intenso no inverno. Então, com esse friozinho, a gente encerra a nossa aula de geografia de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado.